Oi, boa noite. Meu nome é Bia e hoje eu vim falar sobre a importância de um acompanhante terapêutico dentro do contexto escolar. Obrigado, Laira, por aceitarem falar conosco hoje. Estamos interessados em saber mais sobre os desafios enfrentados pelas crianças que recebem diagnóstico que não possuem acompanhante terapêutico dentro da sala de aula. Poderia compartilhar suas reflexões conosco sobre esse tema? Sim, de nada, Bia. Gostaria de compartilhar sobre algumas crianças que possuem diagnóstico e não têm o acompanhante terapêutico. Essas crianças podem enfrentar diversas dificuldades dentro da sala de aula. E essas dificuldades podem variar muito, depende do diagnóstico e do grau, se for autista, do grau que ela apresenta. Aqui são algumas das principais dificuldades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é a dificuldade de comunicação. Então, muitas das crianças, elas podem ter dificuldade na comunicação verbal e talvez não verbal. Elas podem ter dificuldade em expressar as suas necessidades, entender algumas instruções verbais ou interpretar corretamente as expressões faciais das outras pessoas. Algumas das dificuldades também são as sensibilidades sensoriais. As crianças que têm o diagnóstico de TEA têm sensibilidades sensoriais aumentadas ou diminuídas. Isso pode tornar difícil para elas lidar com estímulos sensoriais dentro da sala de aula, como o excesso de luz, muito barulho ou texturas incomuns, que é muito comum dentro da sala de aula. Algumas crianças também possuem dificuldade de aprendizagem. Algumas crianças têm dificuldade em aprender da maneira tradicional. Elas podem precisar de estratégias de ensino diferentes, mais visuais, mais práticas, para que elas possam absorver melhor as informações. As transições entre as atividades ou mudanças repentinas no ambiente da sala de aula podem ser especialmente difíceis para elas. Intolerância à frustração. Algumas dificuldades também em lidar com a frustração e podem apresentar comportamentos desafiadores quando confrontadas com situações estressantes ou difíceis. É importante lembrar que cada criança é única e pode enfrentar uma combinação diferente dessas dificuldades. Uma abordagem individualizada e sensível às necessidades específicas de cada criança é essencial para ajudá-las a ter sucesso na sala de aula. Agora, eu queria te perguntar qual a importância de uma rotina para essas crianças dentro da sala de aula. Quando uma criança não tem uma rotina consistente na escola, ela pode se sentir perdida e desorientada. Isso pode levar às dificuldades de concentração, comportamento disruptivo e até mesmo desinteresse pelas atividades escolares. A falta de uma rotina clara também pode contribuir para a ansiedade e o estresse, já que a criança não sabe o que esperar de cada dia. Além disso, uma rotina bem estabelecida na sala de aula ajuda a promover habilidades de autorregulação nas crianças. Elas aprendem a gerenciar seu tempo, lidar com as transições entre as atividades e desenvolver hábitos saudáveis de estudo e trabalho. Sem esse suporte, as crianças podem enfrentar dificuldade em controlar seu comportamento e as suas emoções, o que pode afetar negativamente no seu desempenho. Por isso é fundamental que as escolas e os educadores reconheçam a importância de estabelecer e manter essa rotina consistente dentro da sala de aula, especialmente para as crianças que podem não ter o apoio em casa. Isso não é apenas ajuda no desenvolvimento acadêmico, mas também no bem-estar emocional e no sucesso geral da criança. Agora, eu queria saber quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores e pelos colegas de sala para lidar com essa criança. As dificuldades encontradas entre os professores e os colegas podem variar dependendo das necessidades individuais e do contexto específico de cada situação. No entanto, eu quero listar algumas das dificuldades mais comuns. Crianças sem acompanhamento adequado podem exigir comportamentos disruptivos, como interrupção constante das aulas, agitação excessiva, falta de respeito às regras, dificuldade em seguir as instruções. Isso pode ser desafiador para os professores, pois pode interferir no ambiente de aprendizado e na capacidade de ensinar efetivamente para toda a turma. Algumas das dificuldades também são as necessidades emocionais e comportamentais. As crianças não recebem acompanhamento adequado, podem enfrentar desafios emocionais e comportamentais como ansiedade, raiva, frustração e baixa autoestima. Essas questões podem ser difíceis de serem abordadas em uma sala de aula sem o suporte adequado. E os professores podem não ter os recursos ou o treinamento necessário para lidar
essas necessidades de forma mais eficaz. Algumas das dificuldades também as diferenças no ritmo de aprendizagem. Criança sem acompanhamento pode apresentar algumas lacunas no desenvolvimento acadêmico, devido à falta de apoio em casa. Isso pode resultar em um ritmo diferente em comparação com os colegas da classe, e que pode ser muito desafiador para os professores, que precisam atender às necessidades variadas de todos os alunos. Algumas situações também são as frustrações dos colegas. Os colegas de classe também podem enfrentar dificuldades ao lidar com crianças sem acompanhamento adequado. Elas podem sentir frustração ao lidar com comportamentos disruptivos ou quando as necessidades da criança afetam o ambiente de aprendizado de todos. Isso pode levar à alienação social e ao isolamento da criança, bem como a atmosfera geral de tensão dentro da sala de aula. Algumas dificuldades também é a exigência adicional de tempos e recursos. Os professores, muitas vezes, precisam dedicar tempo e recursos adicionais para oferecer suporte às crianças sem acompanhamento. Isso pode significar em planejar e implementar estratégias de ensino diferenciadas, fornecer apoio emocional e comportamental, adicional com outros profissionais, como psicólogos escolares e assistentes sociais. Em resumo, lidar com crianças sem acompanhamento adequado na sala de aula pode apresentar uma série de desafios, tanto para os professores quanto para os colegas de classe. Mas também é importante reconhecer essas dificuldades e trabalhar em conjunto para oferecer o melhor suporte possível para todas as crianças envolvidas. Isso pode envolver o desenvolvimento de estratégia de ensino diferenciado, a promoção de um ambiente inclusivo e de apoio e o acesso a recursos e serviços adicionais conforme necessário. Já que você tocou no assunto dos pais, nós gostaríamos de saber como é a intervenção e a aceitação desses pais no processo de aprendizagem desses filhos, já que a gente sabe que é muito difícil. Sim, a intervenção e aceitação dos pais são elementos críticos no processo de lidar com as crianças sem acompanhamento adequado na sala de aula. A colaboração entre a escola e a família é essencial para fornecer o suporte necessário para a criança enfrentar os desafios e alcançar o sucesso acadêmico e social. No entanto, a aceitação e participação dos pais podem variar dependendo de vários fatores, incluindo sua compreensão da situação, recursos disponíveis e disposição para colaborar. Vamos lá. Para compreender a situação, é fundamental que os pais compreendam a importância de sua participação e envolvimento no processo educacional de seus filhos. Isso inclui reconhecer as dificuldades que a criança enfrenta na escola e estar aberto a trabalhar em parceria com os professores e outros profissionais da escola para encontrar soluções. Ter uma comunicação aberta e colaborativa. A escola ela deve estabelecer canais de comunicação aberto e eficaz para esses pais, garantindo que eles estejam informados sobre o progresso acadêmico, comportamental e emocional de seus filhos. Isso pode envolver reuniões regulares, relatórios de progresso e feedback contínuo sobre o desempenho da criança na sala de aula. Também é necessário o envolvimento em planos de intervenção. Os pais devem ser envolvidos no desenvolvimento e implementação de planos de intervenção para apoiar as crianças na escola. Isso pode incluir a identificação de estratégias de apoio específicas, a participação em reuniões de equipe, multidisciplinares e o fornecimento de informações importantes sobre o contexto familiar dessa criança. Também é necessário acesso a recursos e serviços adicionais. Os pais podem precisar de orientação e apoio para acessar recursos e serviços adicionais que possam beneficiar sim a criança, como aconselhamento familiar, apoio emocional ou serviços de saúde mental. A escola pode desempenhar um papel importante ao fornecer informações e encaminhamentos para esses recursos. Também é direito da criança a advocacia pelos interesses das crianças. Os pais desempenham um papel crucial como defensores dos interesses de seus filhos na escola. Eles devem estar dispostos a advogar por necessidades individuais da criança, garantir que ela receba o suporte necessário e colaborar com a escola para promover seu bem-estar e sucesso acadêmico. No entanto, é importante reconhecer que nem todos os pais podem estar prontamente dispostos ou capazes de se envolverem ativamente no processo educacional dos seus filhos, devido a uma variedade de fatores, como barreiras linguísticas,
falta de tempo devido às obrigações do trabalho ou estigma associado a questões de saúde mental. Nesses casos, é importante que a escola adote uma abordagem sensível e compreensiva. É importante que a escola adote uma abordagem sensível e compreensiva, oferecendo suporte adicional sempre que possível e trabalhando em parceria com a família para superar quaisquer obstáculos à participação dos pais. Diante dessa conversa, desejamos para o nosso futuro que todas as escolas tenham recursos disponíveis para essas crianças com diagnóstico. Tchau! Obrigada por assistirem!